nossa aula de hoje é sobre as propriedades dos determinantes. O que são essas propriedades? São, situações que você consegue determinar, chegar, encontrar o valor do determinante de uma certa matriz sem precisar resolver, sem usar um dos métodos que a gente viu de resolução. Então, as propriedades nos auxiliam para a gente concluir o valor do determinante observando algumas situações que podem acontecer aí nas matrizes. Então, primeira propriedade é a fila de zeros. Quando eu falo fila de zeros, eu estou me referindo que pode ser uma linha ou uma coluna. Então, se você olhar para uma matriz e observar que ela possui uma fila de zeros, você pode concluir que o determinante dessa matriz é zero, sem precisar resolver. Lembrem que determinante é um cálculo que a gente faz em matriz quadrada, que o número de linhas e colunas é o mesmo, certo? Então, vamos por um exemplo aqui qualquer. Eu vou pegar um exemplo do tamanho 3×3, tá? Quero calcular o determinante dessa matriz aqui, ó. Exemplo qualquer. Você não precisa usar o método de Sarri para resolver, você já pode concluir que é zero. As propriedades são bastante úteis quando a matriz é bem grande, 4×4, 5×5, 6×6, que às vezes a pessoa, o aluno perde tempo tentando fazer um Laplace, um QO, sendo que não é necessário. Se ele observasse a propriedade, ele já poderia concluir o valor do determinante. Então, quem quiser resolver para conferir, se você fizer por Sarri, repetir as duas primeiras colunas, você vai verificar que realmente dá zero. Então, se tiver uma fila de zero e seja uma linha inteira ou uma coluna, o determinante é zero. Segunda propriedade. Se tiver filas paralelas iguais. Então, se tiver duas filas ou mais, filas paralelas iguais, a gente vai concluir também que o determinante é nulo, que o determinante é zero. O que seriam filas paralelas iguais? Duas linhas ou duas colunas, certo? Quando eu falo fila, pode ser linha ou coluna. Paralela que tem que ser duas linhas ou duas colunas. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Você tem que calcular, vou pegar exemplos 3×3, ok? Olha lá. Essa matriz, se você observar, a primeira coluna e a última são iguais. Então, a conclusão é que o determinante é zero. Aqui só deixa eu grifar a linha de zeros, Então, a gente está utilizando propriedades para encontrar o valor do determinante, sem precisar usar um dos métodos de cálculo. Terceira propriedade, filas paralelas proporcionais. O determinante também vai ser zero. Então, observou que duas linhas são proporcionais, ou duas colunas são proporcionais, o determinante é zero. Proporcional é o quê? Ser o dobro, o triplo, metade, o quíntuplo, certo? Vamos fazer um exemplo. Olha lá, se você observar aqui, a segunda linha é a metade da última, da terceira, ou a terceira linha é o dobro da segunda. Isso é uma proporção, tá? Se eu multiplicar por 2 a segunda linha, eu obtenho a terceira. Isso faz com que a gente conclua que o determinante é zero. Lembrem, quem tiver dúvida, faça o cálculo do determinante por Sarri, no caso aqui, que é o método mais conveniente para uma matriz 3×3, e verifique realmente que dá zero nessas três situações, certo? Quarta propriedade. Se a gente multiplicar uma fila, seja linha ou coluna, por um número, por uma constante, um número real, o determinante da matriz será multiplicado por esse mesmo valor. Então, digamos que K é um número, uma constante, pertencente aos reais. Se eu multiplicar o K por uma fila da matriz,
Então, o determinante da matriz vai ser multiplicado por esse mesmo valor. Ok? Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Olha só, vamos pegar aqui uma matriz. Certo? Olha só, o determinante dessa matriz, vamos calcular ele aqui. Agora ela não se aplica a nenhuma propriedade das anteriores que a gente viu, vou fazer o cálculo, certo? Então, fazendo o cálculo, a gente vai obter quanto? Lembra por Sarri? Multiplica as diagonais para a esquerda. Vai dar menos 15, como tá para a esquerda, mais 15, menos 4, 0. Para a direita, menos 2, 0 e 6. Então, o valor do determinante é menos 4 com menos 2, menos 6 com 6, 0 é 15. Então, olha só. Essa matriz, a primeira que eu coloquei, 1, 0, 3, 2, menos 1, 4, 5, 1 e 2, o determinante dela é 15. Ok? Digamos que essa é a minha matriz M e o seu determinante é 15. Se eu multiplicar uma linha ou uma coluna por um valor, a nova matriz que eu vou obter, o determinante dela é só pegar o valor inicial, né, o determinante da matriz inicial, e multiplicar pelo mesmo valor. Olha só, vou pegar e vou multiplicar a linha do meio, a segunda linha, por 2. Então, vai ficar assim, ó. Primeira linha eu não mudo. A do meio eu vou multiplicar por 2. E a última eu não vou mudar também. Eu não preciso fazer o cálculo de novo do determinante dessa matriz. Se eu multipliquei a segunda linha por 2, basta eu multiplicar o determinante por 2, vai dar 30. Quem quiser conferir, faz o cálculo por Sarri, ok? Olha só, se eu pegar essa daqui e multiplicar, digamos, a primeira coluna agora por 3... eu não preciso fazer o cálculo dessa matriz. Basta eu pegar, agora eu estou multiplicando a primeira coluna por 3. Basta eu multiplicar o determinante por 3, daria 45. Ok? E se eu fizesse essas duas multiplicações? Multiplicasse a primeira coluna por 3 e a segunda linha por 2. Como que ficaria? Olha só. Multiplicando por 3, ficaria assim, 3, 6 e 15. Aí eu pego a segunda linha e multiplico por 2. Pode ser primeiro multiplicar por 2 e depois por 3, dá no mesmo, tá? Então, ficariam esses valores aqui, ó. Então, olha aqui. É como se eu pegasse essa matriz, multipliquei por 2. Aí, pega essa e multiplica aqui, ó, por 3. Então, eu fiz as duas contas. Opa, aqui é um 15. Então, multipliquei a segunda linha por 2 e a primeira coluna por 3. Quanto que seria esse determinante? Basta você pegar o valor inicial, determinante da matriz original, multiplicar por 2 e multiplicar por 3, ok? Então, daria 90. Então, recapitulando essa propriedade que é bem importante. Toda vez que você multiplicar uma fila, ou seja, uma linha ou uma coluna por um número, o determinante será multiplicado pelo mesmo valor. Ah, multipliquei a segunda linha por 2, o determinante multiplica por 2. Multipliquei a coluna por 3, o determinante vai ser multiplicado por 3. Multipliquei por 2 e por 3, o determinante vai ser multiplicado por 2 e por 3. A operação que eu realizo com as filas da matriz é a mesma que acontece, que é realizada com o valor do determinante. Quinta propriedade, é uma extensão da anterior, olha só. E o que acontece se eu multiplicar uma matriz inteira por um valor? Então, esse K é um número real, agora eu vou multiplicar o K pela matriz toda. Essa matriz é uma matriz quadrada de ordem N, ela é N por N. O que acontece com o determinante da nova matriz que eu vou obter?
ele vai ser multiplicado por K N vezes, porque pensa comigo, se para cada linha ou para cada coluna que eu multiplico por um número, o determinante também é multiplicado por esse número, se eu multiplicar uma matriz inteira pela constante K, para cada linha que eu multipliquei dessa matriz pela constante K, o determinante será multiplicado por K. Então, eu tenho que fazer K elevado a N, conforme a quantidade de linhas, vezes o determinante original da matriz, o inicial. Vamos fazer um exemplo. Vou usar a mesma matriz, ok? Então, essa matriz aqui, ó, a gente sabe que o determinante dela é 15. O que acontece, vou chamar, essa daqui é a matriz M, tá? Então, o determinante da matriz M é 15. A pergunta é, qual é o determinante da matriz 2M? O que significa 2M? Significa que eu vou pegar a matriz inteira e vou multiplicar por 2, certo? Então, eu vou multiplicar a primeira linha por 2, a segunda linha por 2 e a terceira linha por 2. Eu vou multiplicar toda a matriz. Multiplicar a matriz por uma constante é distribuir esse número para todos os valores da matriz. Olha só, como eu multipliquei por 2, por 2, por 2, esse determinante inicial vai ficar multiplicado por 2, por 2 e por 2. 3 vezes o número 2, ou seja, 2 ao cubo vezes 15. Por que 2 ao cubo? O N é o tamanho, a ordem, a quantidade de linhas. Se eu multipliquei as 3 linhas por 2, eu vou ter que pegar o determinante e multiplicar por 2, por 2, por 2. 3 vezes é 2 ao cubo, que dá 8 vezes 15, 120. Certo? Então, quando a gente multiplica uma matriz inteira por um número, o determinante vai ser multiplicado por esse número uma certa quantidade de vezes. Quantas vezes? Depende do tamanho da matriz. É como se eu fizesse esse processo aqui para cada linha, tá? Então, eu faço 2 elevado a n, 2 ao cubo, no caso aqui, porque o tamanho é 3 por 3, vezes o determinante inicial. Continuando, sexta propriedade. O determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Então, o determinante de uma matriz qualquer é igual ao determinante da matriz transposta. Certo? Vamos fazer um exemplo. Pegar uma matriz aqui. Pegar uma matriz 2 por 2 mesmo. Quanto vale o determinante dessa matriz? Olha lá, para a direita, vamos usar outra cor aqui. Para a esquerda, o produto dá menos 3, como está para a esquerda, mais 3. Para a direita, dá 10. Então, a resposta é 13. Se eu quiser calcular o determinante da transposta, lembram que a transposta de uma matriz, o que é linha vira coluna. O que é linha vira coluna. O determinante vai ser igual, vai ser a mesma coisa, nem precisa fazer o cálculo. Então, o determinante de uma matriz é o mesmo que o determinante da sua transposta. Ou seja, quando ele pediu o determinante da matriz transposta, é o mesmo da original. Sétima propriedade. Se a gente trocar duas filas paralelas de posição, o que acontece com o determinante? Então, olha lá. Se houver uma troca da posição de duas filas paralelas, ou seja, duas linhas ou duas colunas. O que acontece com o determinante? Troca de sinal. Determinante troca de sinal. Fica o oposto dele, ou simétrico. Vamos fazer um exemplo? Vou pegar o exemplo de cima mesmo, ó. Essa matriz, o determinante dela era 13. Se eu trocar, por exemplo, as duas linhas de lugar, o determinante vai ser menos 13.
Se eu trocar agora as duas colunas, vai voltar a ser 13. Para cada troca de posição que eu faço com filas paralelas, sejam duas linhas ou duas colunas, o determinante troca de sinal, certo? Então, para cada troca, seja entre duas linhas ou duas colunas, o determinante troca de sinal. Se você fizer troca de novo, volta a ser 13. Se trocar de novo, volta a ser menos 13 e assim por diante. Então, se houver uma troca de posição de duas filas paralelas, ou seja, duas linhas ou duas colunas, o determinante troca de sinal. Oitava propriedade. Sempre que a gente tiver uma matriz triangular, que eu já vou relembrar que tipo de matriz que é essa, uma matriz triangular, o determinante vai ser a mesma coisa que você fazer o produto dos elementos da diagonal principal, tá? O determinante vai ser o produto da diagonal principal. Exemplo. Então, vamos fazer aqui uma matriz triangular. Olha só, como que eu identifico que é uma matriz triangular? Observe que você tem a diagonal principal e acima dela você só tem zeros. Então, matriz triangular é aquela matriz que acima ou abaixo da diagonal principal só tem zeros. E pode ser acima e abaixo? Sim, que daí seria uma matriz diagonal. Ela também é triangular, por exemplo, uma matriz assim, ó. Ela é triangular e além de ser triangular, ela é diagonal também, tá? Então, como que a gente calcula o determinante de matrizes triangulares? Basta multiplicar os elementos da diagonal principal. 1 vezes 3 vezes 5, 15, certo? Essa matriz, ela é uma matriz diagonal, mas ela também é triangular. Para ser triangular, basta que acima ou abaixo da diagonal principal, a gente só tenha zeros. Tem a matriz triangular superior e a matriz triangular inferior. Inferior quando os números estão abaixo, superior é quando os números estão acima e os zeros estão abaixo, tá? Olha só, então, é só multiplicar a diagonal principal, menos 24, mantendo o sinal, certo? Então, é muito fácil fazer o cálculo do determinante de uma matriz triangular. Nona propriedade, que na verdade ela é um pouquinho mais difícil de ser observada. Se você observar que uma fila é combinação linear de outras, então uma fila é combinação, já vou explicar, combinação linear de outras filas paralelas a ela, ou seja, uma linha é combinação linear de outras linhas, ou uma coluna é combinação linear de outras colunas. Então, determinante vai ser 0, certo? Vamos lá. Exemplo. Essa não é tão simples de enxergar. Olha só, eu fiz com que a linha 3 fosse o resultado de 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. Isso é combinação linear. Combinação linear é quando você soma ou subtrai, tá? Outras filas, e essas filas elas podem ainda ser multiplicadas ou divididas por um valor. Então, quando você faz a operação entre duas linhas ou duas colunas dessa forma, somando os elementos ou subtraindo, e ainda você pode multiplicar uma linha toda ou dividi-la por um valor, o resultado dessa conta a gente fala que isso daqui é uma combinação linear. E quando isso acontecer, o determinante da matriz é 0. Vamos conferir aqui, ó. Se você multiplicar toda a primeira linha por 2, 2 vezes 2, 4, 6 e 2. Vou escrever aqui embaixo, ó. Vou multiplicar toda a primeira linha por 2, vai ficar 4, 6 e 2. E agora eu vou somar com a linha de baixo. Olha quanto dá.
Então, essa terceira linha é combinação linear das duas anteriores. Quando isso acontecer, o determinante vai ser zero. O duro é que a combinação linear, às vezes, é difícil de você enxergar, porque ela pode ocorrer entre colunas ou entre linhas. Então, às vezes, você fica procurando por quanto multiplicou. E outra, eu posso multiplicar as duas, tá? Poderia multiplicar, digamos, a primeira por 2, a de baixo por menos 7 e somá-las. E dar a terceira. Então, às vezes, ficar procurando uma combinação linear toma mais tempo do que realmente ir lá e resolver por um dos métodos o determinante. Então, você tem que ver o que é mais conveniente. Eu acredito que o bom é utilizar aquelas propriedades que você olha para a matriz, opa, a resposta é isso, é essa. Se tiver que ficar procurando uma propriedade, vale a pena mais ir lá e resolver o determinante de uma vez, que às vezes vai levar até menos tempo. A 10ª propriedade vai ser, na verdade, o teorema de Binet. O que o teorema de Binet diz? Que quando você quer o determinante do produto de duas matrizes, você pode obter fazendo o produto dos determinantes. Então, o determinante do produto de duas matrizes é o produto dos determinantes. Exemplo. Então, minha matriz A vai ser essa daqui, vou pegar exemplo 2 por 2. E a minha matriz B, esta daqui. Certo? E eu quero o determinante de A vezes B. Olha só. Eu posso... O que significa A vezes B? Vamos relembrar. Você multiplica linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna. E monta uma outra matriz. E vai calcular o determinante dessa nova matriz que você vai obter pelo produto das duas. Essa é uma forma de fazer. Outra forma de fazer é calcular o determinante separado e depois multiplicar. Então, eu vou calcular o determinante da matriz A e vou calcular o determinante da matriz B. Certo? Olha lá, para a esquerda dá 3 positivo, para a direita 10. Então, esse determinante é 13. Para a esquerda dá 5 negativo, para a direita dá menos 12, o determinante é menos 17. Olha lá, fazer o determinante de A vezes B é a mesma coisa que fazer o determinante de A vezes o determinante de B, que vai ser 13 vezes menos 17, que vai ser igual a menos 221, ok? Então, o teorema de Binet nos permite isso. Calcular o determinante do produto de duas matrizes é a mesma coisa que fazer o produto dos determinantes. Então, eu não preciso realizar o produto das matrizes, eu só realizo o produto dos determinantes. E a 11ª e última propriedade que a gente vai ver vai ser a da matriz inversa. O determinante da matriz inversa de uma matriz dada é o inverso do determinante da matriz. Exemplo. Dada essa matriz, vou pegar essa daqui, ó. Dada essa matriz, eu quero determinante da matriz inversa. Lembrem, a gente teve a aula aí de matriz inversa. Para eu encontrar a inversa dessa matriz, eu teria que fazer ela vezes essa matriz inversa que é desconhecida, então eu coloco incógnitas, e igualar a identidade. Deixa eu escrever aqui só para relembrar, ó. Você teria que pegar essa matriz vezes a inversa que você teria que descobrir, igual a identidade, que é aquela que tem 1 na diagonal principal. Aí você descobrir essa matriz. Essa seria a matriz inversa da matriz A. Aí depois você faria o determinante dessa matriz. Então, isso ia ser um pouquinho trabalhoso, encontrar a inversa e depois fazer o determinante. Essa propriedade deixa tudo mais fácil. Você calcula o determinante dessa matriz, que a gente já calculou, é 13, e faz o inverso. Então, seria 1 sobre 13. Essa é a resposta do determinante da matriz inversa dessa matriz A. E olha que interessante, anotem aí. Isso nos dá mais uma conclusão.
Se esse determinante fosse zero, gente, 1 dividido por zero não existe, certo? Aí, se não existe essa divisão por zero, não existe o determinante da matriz inversa. Mas toda matriz quadrada, aqui pensa, a gente só está falando de matriz quadrada. Toda matriz quadrada tem determinante. Então, significa que não existe a matriz inversa. Então, aqui a gente tem uma conclusão bem importante. Se o determinante de uma matriz for igual a zero, não existe a matriz inversa da matriz dada, certo? Então, só existe matriz inversa. Uma matriz ela só vai ser invertível se o determinante dela for diferente de zero. O determinante não pode ser zero. Se o determinante for igual a zero, não existe a matriz inversa. Ou, se não existir a matriz inversa, o determinante é zero, tá? Beleza? E com isso a gente finaliza a nossa aula aí de propriedades dos determinantes.